Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação, essa, meus queridos, dói muito mais. Hoje a gente vai olhar para um país que se tornou o espelho mais nítido das contradições do capitalismo independente latino-americano, o Peru. Um país que em menos de 8 anos já teve 8 presidentes. 8. Não por acidente, não por azar político, mas porque existe um sistema econômico, jurídico, institucional construído precisamente para impedir para que qualquer governo popular consolide poder e ameace os interesses do capital. O filósofo húngaro István Mesaros, um dos mais importantes pensadores marxistas do século XX, tinha um conceito preciso para isso: crise estrutural do capital. Não é crise de gestão, tampouco crise de liderança. É a crise do próprio sistema, quando as contradições acumuladas tornaram possível reproduzir as condições de dominação sem recorrer ao caos permanente. O Peru de 2026 é esse caos, e a eleição de 12 de abril acontece no meio desse caos. Mostram Agora, gente, as pesquisas mostram algo revelador. Um país cansado, mas não por acidente. O Rafael Lopes Aliaga lidera com apenas 10% das preferências, seguido de Keiko Fujimori com 7%. Nenhum candidato empolga, ninguém mobiliza. E muita gente prefere votar em branco ou anular o voto. A mídia chama isso de apatia. Mas, do ponto de vista marxista, isso não é apatia, é desconfiança estrutural de classe. O sociólogo peruano Aníbal Quijano, um dos fundadores da teoria da colonialidade do poder, já analisou décadas atrás que a democracia peruana sempre foi construída sobre uma contradição fundamental. Um Estado formalmente republicano, que na prática representa os interesses das elites crioulas, do capital minerador estrangeiro e das frações comprometidas com o modelo exportador de commodities, ou seja, sempre com o modelo agroexportador e mineral. Quando o povo vai às urnas repetidamente e nada muda na sua vida material, ele aprende uma lição que nenhum cientista político ensina nas universidades. O problema não é quem governa, é o sistema que governa. O Peru teve 8 presidentes nos últimos 8 anos. A mais recente destituição ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Congresso afastou José Geri após 4 meses no cargo, acusado de reuniões não oficiais com empresários chineses. A mídia chama isso como disfunção institucional, mas Mesaros nos ensina a perguntar: disfunção para quem, camaradas? Para Além do Capital, o livro de Mesaros, ele argumenta que o Estado capitalista não é um árbitro neutro, é um instrumento ativo das relações de produção dominantes. No Peru, isso se manifesta de forma brutalmente clara. O Congresso peruano funciona numa lógica em que cada grupo segue conforme a conveniência do momento, principalmente quando estão em jogo contratos de mineração, energia e infraestrutura. O impeachment virou instrumento de classe. Sempre que um presidente ameaça revisar contratos de mineração, questionar acordos com o FMI ou dar voz às comunidades andinas, o Congresso age rapidamente. Quando Pedro Castilho chegou ao poder, as elites econômicas e políticas o observavam com desconfiança, porque ele falava de soberania nacional, da revisão de acordos nacionais e da valorização das comunidades andinas. Não caiu por incompetência, caiu porque tentou, ainda de forma contraditória e limitada, representar interesses que o sistema não permite representar. Para entender a crise peruana, precisamos entender o que o Peru produz e para quem produz. A mineração representa um pouco mais de 14% da economia peruana e é o pulmão que fortalece os dólares necessários para uma estabilidade cambial, com grandes projetos operando em ciclos de 20 a 30 anos,
muitas vezes em enclaves desconectados da população local. Isso tem um nome na teoria marxista latino-americana: capitalismo dependente e extrativista. O economista Rui Mauro Marini, que é o fundador da teoria marxista da dependência, demonstrou que nos anos 1970 a América Latina não é subdesenvolvida por falta de capital, é subdesenvolvida porque sua inserção no mercado mundial foi estruturada para transferir valor para os centros imperialistas. O Peru exporta cobre, zinco e ouro. Não exporta produtos industrializados, não exporta tecnologia, exporta matéria-prima. E os lucros dessa exportação não ficam nas comunidades andinas que vivem sobre essas minas, ficam nas multinacionais, ficam em Wall Street, na cidade de Londres, nas bolsas de Tóquio. A pobreza na Serra Peruana, onde vivem as populações indígenas e camponesas mais vulneráveis, chega a níveis entre 40% e 45%, enquanto em Lima gira em torno de 20%. É o arcabouço constitucional herdado do Fujimorismo. A Constituição de 1993 foi feita exatamente para blindar essa estrutura. Os direitos empresariais prevalecem sobre os direitos trabalhistas nesse arcabouço constitucional. O pensador uruguaio Raul Zibet nomeia isso com precisão. O extrativismo é uma ocupação vertical e militarizada dos territórios, onde as relações entre multinacionais e populações locais são fundamentalmente assimétricas. Na América Latina, há mais de 250 conflitos ativos por causa de mineração e 180 por causa de água, porque o avanço do extrativismo provoca nos, nos povos camponeses originários e quilombolas a luta defensiva de seus territórios. E o Peru está no centro de todos esses conflitos. Agora entra uma personagem que nunca desaparece da política peruana, Keiko Fujimori, a herdeira de um projeto político que Mesaros classificaria como expressão do autoritarismo necessário do capital em crise. O Fujimorismo estruturou um neoliberalismo autoritário sustentado por privatizações em massa, repressão sindical e centralização do poder, impondo ao Peru o papel de economia exportadora de minerais e gás natural, de forte dependência de capitais estrangeiros e reduzido controle social sobre as rendas extrativas. A Constituição de 1993, imposta por Alberto Fujimori após um autogolpe, não é apenas um documento jurídico, é o código genético do capitalismo dependente peruano. E a Keiko, mesmo derrotada em múltiplas eleições, continua voltando. Por quê? Porque ela não representa um partido, representa uma fração de classe, o bloco de poder que controla a mineração, os meios de comunicação e o Congresso, que precisa de um rosto eleitoral. E o Fujimorismo cumpre essa função com eficiência. Mas existe uma novidade perigosa no tabuleiro. Rafael Lopes Aliaga não é apenas mais um candidato de direita. É a expressão de um fenômeno que o cientista político Atílio Boron tem analisado com preocupação crescente: a internacionalização do reacionarismo de classe sobre estética trampista. O Aliaga participou de eventos ligados ao partido espanhol Vox e circula no Fórum de Madrid, que articula a direita radical internacional. Importou slogans, importou estética, até um Make Peru Great Again. Lá ele. E quando um ex-assessor de Trump, o Steve Cortes, declarou publicamente apoio a Aliaga, dizendo que o Peru teria um aliado forte dos Estados Unidos, caso ele vença, ficou claro que está em jogo. Não é apenas a eleição peruana, é a tentativa do imperialismo norte-americano de construir uma rede de governos satélites que garantam contratos, acesso a recursos estratégicos e bloqueio à integração regional autônoma. O que antes se fazia com golpes militares, hoje se faz com franquias eleitorais. A forma mudou, mas a função é a mesma. Agora, a esquerda, com suas contradições e o desafio real, tem do outro lado Afonso Lopes Chau, que
tenta crescer nas pesquisas com uma proposta de que ele descreve como cristã e socialista. A direita o chama de comunista. Setores da própria esquerda desconfiam, mas o desafio que ele enfrenta vai além do campo eleitoral. O Mesaros foi categórico, em Para Além do Capital, que não existe transformação estrutural possível dentro dos marcos do Estado capitalista, sem um movimento popular organizado que pressione de baixo. O Castilho perdeu não porque fosse incapaz, perdeu porque chegou ao palácio sem um movimento que deveria sustentá-lo, que era o movimento das bases. E sem a base organizada, sem projeto coerente de ruptura com o modelo extrativista, e o capital, com seus instrumentos jurídicos, midiáticos e parlamentares, tratou de derrubá-lo antes que qualquer mudança estrutural fosse possível. Para a esquerda latino-americana, o desafio é encontrar um projeto ancorado na soberania popular e no controle dos recursos estratégicos. Sem democratização da economia, nenhum projeto de integração será verdadeiramente emancipador. O problema central do Peru não é quem vai ganhar em abril. O problema é a Constituição de 1993. Enquanto a Carta Magna peruana blindar os direitos do capital minerador, garantir a isenção fiscal das multinacionais e proibir o Estado de controlar recursos estratégicos, qualquer presidente de esquerda vai patinar no omelete e vai dar com a cara no muro. A crise instaurada no Peru não reflete mudanças éticas ou políticas genuínas. Reflete o esgotamento de pactos entre as elites políticas que trocam o rosto no comando para preservar o sistema. É a lógica que o Antônio Gramsci chamou de transformismo. A classe dominante absorve ou neutraliza os desafios ao seu poder, mudando a forma superficial da política, sem tocar nas relações da produção que a sustenta. A sucessão de presidentes fragilizados reforça a mensagem e a imagem de que a democracia latino-americana seria, por natureza, incapaz de produzir governos estáveis, o que abre espaço para que atores externos utilizem o vácuo de poder a seu favor. Então vamos juntar as peças com rigor. O Peru não está em crise por acidente. Está em crise porque o seu modelo econômico foi construído para transferir riqueza das comunidades andinas para o capital transnacional. E por quê? Suas instituições políticas foram projetadas para impedir que essa estrutura seja questionada. A eleição de 12 de abril acontece nesse contexto. Uma direita dividida entre o fujimorismo tradicional, que é o projeto direto do neoliberalismo autoritário dos anos 90, e uma nova direita que importa a estética trumpista e os interesses imperialistas americanos. Uma esquerda tentando se reorganizar depois do fracasso de Castilho, sem ainda ter respondido à pergunta fundamental que o Mesaros colocou: como construir o poder popular capaz de sobreviver ao assalto das classes dominantes dentro e fora do Estado? E uma população que aprendeu, da forma mais dolorosa, que trocar presidentes sem mudar o sistema é como trocar as cadeiras de um navio afundando, perdão. O jogo está aberto, mas as regras do jogo ainda pertencem ao capital transnacional. E mudar regras exige muito mais do que uma eleição. Exige movimento, organização, consciência de classe. E como a gente sempre lembra aqui, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Guilhome.